Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Umbanda Brasilidade. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, realmente vamos conversar sobre o Umbandomblé. Todo mundo já ouviu falar nisso, algumas vertentes chamam de Umbanda traçada, muito bem, que seria aí uma mistura, vamos dizer assim, da Umbanda com o Candomblé, o Candomblé com pitadas de Umbanda ou vice-versa e assim por diante. É um tema polêmico porque essa figura desse tipo de ritualística é exatamente como o mestiço, o mulato lá na senzala, né? Que era filho do barão, do senhor de engenho, com uma escrava. Então o que acontece? Os negros odiavam ele porque ele era filho do branco, do senhor. E os brancos odiavam ele porque ele era filho com uma escrava. Então ele ficava ali no limbo, ali no meio, né? No fogo cruzado. E é exatamente isso que acontece com essa ritualística. Mas vamos por partes, né? Primeiro, existe ou não existe? Na teoria, não existe. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião de cento e poucos anos, menos de 150 anos, brasileira. E o culto de orixá, ele acontece há 4.000 anos atrás, lá em Oió, em Ilha-Ifé, para quem usa os orixás iorubãnos, né? Sem falar, se usar em Kiss, mas a faixa de espaço é a mesma, mesmo 4.000 anos atrás. Então, eles estão em espaço-tempos diferentes. Isso em teoria. Mas, e na prática? Na prática, o que acontece é o seguinte, né? A pessoa está tocando lá a sua gira de Umbanda, aí uma pessoa vira, né? Porque na nação não incorpora, vira. Aí vira no orixá, dentro da gira de Umbanda. Aí você tem duas opções, né? Ou recolhe, né? Que dentro da Umbanda seria põe para subir. Ou se há alguma boa vontade, ou os orgãos conhecem alguma coisa, param a Umbanda e dão rum, ou seja, tocam para aquele orixá. Muito bem. Aí toca, ele dança e tal, desvira ele e aí retoma a Umbanda outra vez. Está montado o Umbandomblé na prática, né? Por força das circunstâncias. Você vai fazer o quê? Já vi isso acontecer milhares de vezes, em várias casas, na minha casa, em outras casas, e assim por diante. Então, na teoria não existe, mas na praxis existe e é muito frequente, principalmente na região sudeste, onde aqui a Umbanda é muito forte. Em Salvador, não, mas na região sudeste vai acontecer. Primeiro tem uma coisa, muitas pessoas que chegam ao Candomblé, aqui na região sudeste, chegaram via Umbanda. Elas começaram na Umbanda, se desenvolveram na Umbanda, e aí foram para o Candomblé. E aí vem aquele problema. E agora? O que fazer com esses eguns de Umbanda quando a pessoa chega no Candomblé? Vamos despachar, vamos isso, vamos aquilo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E tem casas que despacham, tem casas que não. Tem casas que conseguem, outras não. Muito bem. Aí isso gera uma situação primeiro. Às vezes a pessoa vai na nação, mas vem fazer um freelancer, vamos dizer assim, de vez em quando, numa Umbanda, para trabalhar com aqueles eguns, os quais ela tem apreço, estimação, e por sinal também acaba tendo um peso forte na cabeça dela, né? na vida, na administração. Basta olhar lá para trás e vir de Joãozinho da Goméia, esse tipo de coisa, né? Então não é bem assim que vai despachar e acabou. Muito bem, essa é uma figura. Aí o que acontece? Alguns candomblés, para administrar esse problema, tocam Umbanda de vez em quando.
sobre a roupagem, porque Umbanda teoricamente não é uma coisa muito bem vista, porque Egum, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Então eles fazem uma coisa uma vez por ano. Ah, minha mãe cultuava lá o caboclo não sei o que. Inventam uma historinha dessa e rola uma Umbanda de vez em quando dentro de um candomblé mais tradicional aqui na região sudeste. Muito bem, já vi muito também acontecer. Ou acontece às vezes o inverso. As casas de Umbanda, de vez em quando, tocam o candomblé. Como isso? Porque muitas pessoas que estavam no candomblé ou frequentam essa casa de Umbanda, ou às vezes até já saíram do candomblé e retornaram à Umbanda. E aí trazem consigo várias ritualísticas que não eram originalmente de Umbanda, e a Umbanda absorve. Então fica o ligeiro formado novamente pela praxis, o tal do Umbanda-Omblé. E é uma coisa muito complexa isso, porque os orixás, embora tenham o mesmo nome, na Umbanda eles são uma coisa e na nação são outra, e no RTY são outra. Na realidade agora ainda tem isso. Então, na Umbanda você tem lá o Ogum, que é o Cavaleiro da Virgem Maria, o Kumberamar, essas coisas todas. Já na nação, você tem o Ogum, que é, vamos dizer assim, uma coisa extremamente agressiva, mata e tal, corre atrás para matar, o sangue, e assim por diante. Tem a questão do sacrifício também, que é um divisor de águas, na realidade, entre as umbandas, vamos dizer assim, puras e as umbandas mais kardecistas e assim por diante. Aí você vai ver isso em várias questões ritualísticas, né? A baiana, por exemplo, vamos contar essa história rápida, vamos me perder um pouquinho aqui, mas essa coisa da baiana é muito importante. Por que que vocês usam baiana? Né? A negra, quando era alforreada, lá atrás, né, logicamente, a primeira coisa que ela fazia era comprar uma roupa igual a da Sinhazinha. Mas ela, por motivos de confronto político mesmo, ideológico, fazia uma roupa igual a da Sinhazinha, só que branca, porque os escravos eram obrigados a andar de branco. E mesmo ela alforreada, ela envergava o branco, mas com a roupa da Sinhazinha. Entendeu? Então tem toda uma questão aí ideológica de confronto, né? Que nem o Iaô ia assistir a missa. Tem várias situações aí veladas de confronto ideológico entre o catolicismo branco e o culto de orixá negro. Tem várias situações aí. A baiana é uma delas. Tanto que quando você vai para casas de umbanda branca mesmo, não tem baiana. Eles optaram pelo jaleco, justamente para desvincular com essa raiz afro. Você está entendendo? É assim que funciona mesmo, é normal. Então, mas é legal vocês perceberem e entenderem a razão das coisas, né? Muito bem. Aí, claro que a Umbanda Brasilidade, né, a nossa casa, vai dizer que um bandomblé é bom, é ruim, aí não. Para mim, todas as práticas que fazem o religar e a pessoa se encontrar, ela ser um ser humano melhor, ela trabalhar lá com o seu Egum, com o seu orixá, toda prática para mim é válida, para nossa casa também, desde que dê bons resultados, né? No emocional da pessoa, no psicológico, no religioso e assim por diante. Quem somos nós para julgar, isso está certo, isso está errado? Ainda mais que religiões são coisas vivas, elas estão em constante evolução e mutação, não é verdade? Bom, por hoje é só. Debatemos um pouco esse assunto de forma branda e superficial, apenas constatando o que nós vemos que acontece na realidade, né? É bem por aí. Mas, seja lá qual for a sua vertente de Umbanda, se dedique, faça com fé, faça com boa vontade, persevere, e não é verdade?
e principalmente tenha tolerância com as outras vertentes, porque essa é a sua vertente hoje, mas quem sabe no futuro você passe para outra e depois retorne para... Acontece tanto isso. Então, não fique achando que a sua vertente é a melhor e é a única possível, porque na realidade a praxis também mostra que isso não é realidade. Nem tantas pessoas transitaram de uma para outra. O nosso vídeo hoje ficou um pouco mais longo, obrigado pela paciência. Inscrevam-se no canal para que nós possamos crescer e sempre difundir ideias de uma Umbanda mais esclarecida, de um culto afro mais esclarecido. Saúde, paz e prosperidade, e obrigado. Até o próximo vídeo.